Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Nação Porto Rocha. Renan, boa noite. Para você, quais foram os jogos que o Flamengo entregou o brasileiro? Essa foi a pergunta que ele fez. Essa daí. Geriatra na Doutor Nação. Cara, eu acho que o Flamengo começa a desprezar o brasileiro Nação quando a Rubro-Negra, gente... perdão. Isso. Começa a desprezar o brasileiro lá quando a gente coloca o time alternativo contra o São Paulo. Mas eu entendi o contexto ali. Ali a gente estava numa Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então a gente poderia mergulhar o Palmeiras numa crise profunda ali. Acabou não acontecendo isso. A gente eliminou os caras, mas a gente não mergulhou eles numa crise profunda. E depois eu acho que os jogos que eu consigo ter a sensação de que a gente desperdiçou ponto de maneira absurda, eu muito provavelmente vou lembrar... Eu não vou nem falar do Flamengo e Botafogo, não, que a gente tomou um 4-1, porque o Botafogo foi esmagador naquele jogo ali. O Flamengo era aquele Flamengo ridículo que a gente via. Mas eu lembro do Flamengo e Vasco, que a gente entregou 2 pontos no final da partida. O jogo foi 1-1. Teve um 3-2 para o Grêmio também, que foi meio constrangedor, mas, enfim. Não vou colocar isso na lista, não. Teve o Flamengo e Atlético Mineiro agora recente, que foi 0-0. A gente poderia ter saído com mais 2 pontos ali. E teve também um jogo contra o Internacional, se eu não me engano. Eu acho até que é um lance onde o Everton Araújo erra. E aí a gente até crucifica um pouco o Everton Araújo e a gente perde 2 pontos ali também. Se a gente for pegar todos esses jogos aí, contra Inter, contra Vasco, a gente vai falar de pelo menos 4 pontos a menos aí que a gente poderia ter, né? Eu falei de 3 jogos. Eu falei do Inter, do Vasco e falei de qual outro que eu falei? Que eu já até esqueci. O do São Paulo, aquele do São Paulo. Do São Paulo a gente perde acho que de 1-0. Se ali a gente pelo menos empata, a gente poderia somar mais 5 pontos. Então, assim, se a gente somasse 5 pontos a pontuação atual do Flamengo, o Flamengo hoje iria estar com 74 pontos, sendo que o jogo do Botafogo ainda não acabou. Pode ser que o Botafogo, por exemplo, não ganhe esse jogo e fique ali com 74 também, ou 73. Então, assim, o Flamengo poderia estar disputando o título se não tivesse perdido pontos no final de partida. Mas, por outro lado, também tiveram várias outras partidas que o Flamengo jogou mal e conseguiu ponto por ter feito gol no final. Flamengo e Vitória, a gente fez gol no final. Do próprio Criciúma, o jogo da ida, teve aquele pênalti que um maluco chutou uma bola na outra. Já foi mais ou menos no final da partida. Então, assim, tem ponto que a gente entrega e tem ponto que a gente ganha. Mas se o Flamengo fosse um pouco mais responsável no Campeonato Brasileiro, daria pra gente disputar esse título aí, cara. Porque tem tudo para ser um campeão com poucos pontos ali. Os últimos campeões, eles chegaram muito perto de 80 pontos. Pode ser que o Botafogo chegue perto de 80. Pode ser que o Botafogo hoje, sei lá, faça um empate e na próxima rodada ele também empate ou ganhe e fica com 75 pontos ali, 77, sei lá. Antigamente tu vê ele, porra, a galera sendo campeão com 82, 84. O Flamengo foi campeão lá em 2019 com 91, eu acho. Não me lembro se foi 91. Mas foi 90 e alguma coisa. Mas eu acho que foram esses jogos aí. Eu, por exemplo, atribuo apenas as partidas pós Felipe Luiz. Por que eu digo isso? Porque, cara, se a gente for pegar os pontos que o Flamengo perdeu com o Tite, pô, se faz os pontos que fez com o Tite estaria aí, pô. O Tite estaria aí. Aí, com o Tite aí indo bem no Brasileiro, teríamos vencido a Copa do Brasil? Entende? Então, tipo assim, o que eu atribuo? Eu atribuo que o Flamengo do Tite era um fracasso. Era fadado ao fracasso. Como a gente já sabia 2 meses antes, no mínimo, da demissão dele. 2 meses antes, no mínimo. Né? Eu lembro que 3 meses antes da... Olha o Botafogo, hein? Salvou o Vitão. Eu lembro que 3 meses antes da demissão do Tite no Flamengo, eu já tava falando assim, cara, isso tá fadado ao fracasso, velho. Então, tipo assim, se o Flamengo demite ele 2 meses antes, poderia ter uma evolução, tá ligado? A gente poderia estar em outra situação hoje. Então, eu não quero entrar no passado de outro técnico. Eu vou atribuir apenas o Flamengo do Felipe Luiz. E aí, no Flamengo do Felipe Luiz, nós tivemos um Fla-Flu, que o Flamengo perde por 2-0.
onde um Flamengo não teve mérito nenhum para tentar a vitória. Um Flamengo que entrou totalmente desligado, totalmente dormindo, toma 2 gols bizarros de contra-ataque de manual, que a gente sabia que a gente ia tomar. E então eu já não atribuo que a gente perdeu ponto pro Fluminense, não. Mérito do Fluminense. Eu conto perder ponto quando a gente tinha o jogo para ganhar e não fez. Contra o Fluminense, não lembro da gente ter chegado perto da vitória. Jogamos bem o primeiro tempo, o segundo tempo não entramos em campo. Então, ainda para um time que está brigando para não cair. Mas foi mérito, ganharam o jogo. Aí depois a gente perde pontos importantes contra o Internacional no Beira-Rio, aonde eu sei que, na teoria, ganhar um ponto lá é bom pra caralho, mas não é o que o jogo dizia. O jogo do Flamengo no Beira-Rio era um jogo de um Flamengo muito sólido. Um Flamengo muito sólido em campo, um Flamengo que fez um gol, perdeu um monte de gol, poderia, sem brincadeira nenhuma, ter feito uns 3-0 no Internacional lá dentro, o que seria fantástico, seria um marco. O Flamengo perdeu o gol pra caralho, teve aquela bola do Alcaraz de dentro da pequena área praticamente, que chutou pra fora. Ali não, Flores era começo do trabalho. Por isso que eu falei que era o Felipe Luiz e eu não conto também, o CRB, ou o CRF. Presta atenção um pouquinho aí. A gente pensa igual, presta atenção. Então, assim, contra o Internacional, a gente perde ponto. Ganhamos 1, mas era para ter tirado 3. Vacilamos, o Everton Araújo perde aquela bola, a gente toma o gol aos 41, 42 do segundo tempo. Perdemos a chance de fazer 3 pontos contra o Internacional. E aí, para mim, vem o fatídico jogo. Flamengo e Atlético Mineiro. Que a gente joga no modo totalmente de foda-se, já ganhamos a Copa do Brasil, não precisamos de mais nada, aonde um Flamengo enfrenta o Atlético, na minha opinião, um Flamengo que olhava para o brasileiro e falava assim, não tem mais chance, não. Matematicamente tinha, mas o Flamengo dava a impressão que olhava e falava, pô, não tem chance. Palmeiras ou Botafogo ali, não tem mais chance. Mas tinha. Se levasse a sério, o Flamengo estava disputando o Campeonato Brasileiro. Então, para mim, cara, a minha resposta é muito mais simples. A minha resposta é, o Flamengo só deu mole, na minha opinião, só deu mole em 2 jogos. Atlético Mineiro e Internacional. Na era Felipe Luiz, como técnico em 2024. Se a gente faz 3 pontos no Atlético Mineiro, se a gente faz 3 pontos no Internacional, só vocês fazerem a soma aí de quantos pontos a gente teria e a minha resposta está completa. E ainda por cima, a gente tiraria um Botafogo da briga pelo título, ou pelo menos, né, disputaria para tirar. A gente teria empurrado o Fluminense ainda mais para baixo, porque o Fluminense não teria os outros adversários. Né? A gente teria vencido e talvez forçado os outros times a ganharem do Fluminense também. A gente não estaria ajudando o Fluminense como a gente fez hoje, única e exclusivamente ajudar. A gente poderia ter empurrado o Atlético, porque o Atlético hoje tem 44 pontos. O Atlético tem chance de cair, matematicamente falando. Tem chance de cair com 44. Com 43, teria mais chance. Com 43, teria mais chance. O Flamengo deu 1 ponto pro Atlético. Então, assim, fico aí só para... Letícia Furtado colocou um bom ponto também. E o 0-0 por Fortaleza? Bom ponto, Letícia. O 0-0 por Fortaleza ainda é de um Flamengo no modo foda-se, que para mim só aconteceu esse Fortaleza e 0-0 aí, do Flamengo e 0-0, porque não teve a vitória antes. Porque se tem as vitórias antes e mostra o Flamengo com vontade de ganhar, Renan, talvez o jeito que o Flamengo entraria contra o Fortaleza seria outro, entendeu? Mas eu não atribuo o Flamengo e Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza até ali era o 3º colocado e era 1 ponto contra o Fortaleza. E para mim, diferente do jogo contra o Inter, o jogo não se encaminhava em nenhum momento para você falar assim, pô, o Flamengo tá merecendo muito a vitória em cima do Fortaleza. Igual foi contra o Inter, por exemplo, Renan.